Aqui é um pequeno quadro comparativo dos principais diferenciais. Tá? Então, esses primeiros itens aqui, detecção e bloqueio, regras, atualização de regras, a parte de relatório, gerenciamento político, isso meio que virou uma commodity, né? Todos eles têm. Todos os fabricantes oferecem isso de alguma forma. Uns mais intuitivos, outros menos intuitivos, mas no geral isso está sempre disponível. O que a gente tem como grande diferencial aqui, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses itens, são esses 6 itens aqui de baixo, tá? Todos eles têm a ver com a questão de contextualização que eu estava comentando. Então, o Impact Flag basicamente eu saio daquele feijão com arroz de ter IP de origem IP destino, nome da assinatura, low, medium e high. Tá? Eu consigo ter uma inteligência maior a partir do momento que eu tenho uma base de dados de vulnerabilidade que fica na minha gerência versus os ataques que estão acontecendo no ambiente em tempo real e a existência ou não desses alvos, né, desses targets dentro do meu ambiente. Exemplo simples e rápido. Eu tenho uma base de vulnerabilidades que me diz, por exemplo, que o Apache versão 1.2.30 tem X vulnerabilidades. Isso é a base de vulnerabilidades. Aí, em paralelo, eu consigo identificar de forma passiva acessos aos meus servidores de web, meus servidores web, que, por exemplo, podem ter o Apache. Então eu tenho lá um Apache na versão 1.2.20. E a grande diferença é, por analisar os pacotes de forma passiva, eu consigo, através dos headers, né, isso é informação que vai dentro dos pacotes, eu consigo saber que aquele meu servidor tem determinada versão. Então eu correlaciono isso. Se o ataque ele tem direcionamento, se aquele ataque ele se direciona a determinada versão do Apache e eu tenho essa versão de Apache e eu sei que ela é vulnerável, eu posso aumentar a importância desse evento, que é o tal Impact Flag. Então, da mesma forma que eu aumento, eu posso diminuir a importância dos eventos. E aí eu fujo dessa questão de simplesmente high, medium e low, né, ataques de criticidade alta, média e baixa. Porque dependendo do meu ambiente, elas podem não ser tão críticas assim. Tá? Determinados ataques podem não ser tão críticos. Tuning automatizado. Como eu comentei, a partir do momento que eu estou no meio do caminho, eu consigo facilmente, depois de um tempo, indicar, olha, baseado no que eu vi aqui, a recomendação que eu te dou é que você desabilite tais assinaturas ou regras e, por outro lado, habilite outras. Então você passa a ter uma ferramenta que te auxilia enormemente na questão do tuning. E para quem já mexeu com IPS sabe que tuning é o grande pesadelo de um IPS. Tá? Host Profiles Network Map. Isso aqui é uma feature bem bacana, porque eu passo a ter uma visão muito interessante, muito inteligente da rede. Eu passo a saber exatamente, eu passo a ter um inventário da rede, passo a saber quais são os IPs que eu tenho na minha rede, qual é a versão do sistema operacional, quais são as aplicações que rodam nesses servidores ou nesses desktops, que tipo de serviço eles acessam Skype, acessam MSN, etc. Então eu passo a ter uma visibilidade sobre a minha rede que me permite, inclusive, criar um compliance na rede. Eu posso ser alertado, eu posso criar um compliance para toda vez que eu tiver qualquer acesso de equipamentos que sejam diferentes de Windows 7, com Internet Explorer 8, com Outlook versão X, etc., qualquer coisa diferente disso eu quero ser alertado. Então eu passo a ter uma visão de compliance da rede também. Isso é muito interessante. Então você vê que a gente começa a ter uma visão, inclusive de TI. A gente sabe que tem muitas empresas que a área de segurança é separada de TI, né? Aliás, isso é o ideal, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Mas mesmo naqueles casos que você tem a separação entre as áreas, muitas vezes existe até questões políticas, dificuldade de interação entre as equipes, enfim. Toda uma questão que na hora de um incidente pode prejudicar muito a tomada de decisões. Tá?
NBA Capabilities, então estamos falando aqui de Network Behavior Analysis, análise do comportamento da rede. Com o tempo eu consigo saber até qual é o perfil normal de tráfego que eu tenho na rede. Tem um slide mostrando isso de uma forma bem interessante, ou seja, depois de um tempo eu consigo saber o que é tráfego normal e o que passa a ser uma anomalia. Posso criar inclusive alertas para quando eu tiver um pico para cima, um pico para baixo, né? Que às vezes até a inexistência de um tráfego pode ser um indício de um problema também. E também identidade de usuário, eu consigo saber quem é o usuário que está naquela máquina. Então, através de uma sincronização que é feita com o Active Directory ou com algum tipo de LDAP, eu consigo puxar as informações de quem está logado naquele determinado equipamento, naquele determinado IP. Então, num determinado momento, eu consigo saber que o fulano estava usando o IP 192.168.0.1 e depois no dia seguinte quem estava usando era o usuário cicrano. Isso é muito interessante, principalmente naqueles casos em que a gente tem uma variação muito grande de usuários, né? Contact Center é um caso típico em que você tem mais de um usuário utilizando a máquina e o endereço IP naquele evento não quer dizer muita coisa. Eu preciso saber realmente quem era o usuário que estava logado. Outra funcionalidade é controle de aplicação, tá? Então, a partir do momento que eu sei o que está acontecendo na rede, fica muito fácil de eu dizer, olha, tem gente usando Skype, tem gente usando MSN, tem gente usando peer-to-peer. Como é que eu faço para ter uma visibilidade maior sobre isso? Isso tudo também faz parte, é um diferencial. Então, além de toda aquela questão de IPS puro e simples, né, de assinaturas, etc., a gente tem todas essas funcionalidades aqui a mais que dão aí uma visão, que enriquecem a tomada de decisão. Vamos falar rapidinho agora sobre a linha de produtos, tecnologia de contextualização. Vamos falar também um pouquinho sobre o SSL Inspector, que é um equipamento para análise de tráfego criptografado SSL. Vamos falar também sobre a gerência e um pouquinho sobre virtualização também. Aqui é só para lembrar os tipos de ataque, né, que são detectados. Não tem nenhuma novidade aqui, tá? É o feijão com arroz, né? Estamos falando de buffer overflow, SQL injection. Um detalhe importante é que a gente trabalha muito a questão de vulnerabilidade, tá? Então, muitas vezes não importa quais são as ameaças que existam, se é o worm A, B, C ou D. O que importa, no final das contas, é a proteção à vulnerabilidade daquele determinado ambiente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Aqui é a linha de produtos. Tem novos produtos sendo lançados, mas por enquanto estamos com essa linha. Vai de 5 MB até 40. Está faltando um modelo aqui, tá? Então a gente consegue chegar até 40 GB de inspeção, propriamente dito. Sendo que nesse equipamento de 6 ele analisa 6 GB, trafega 10, ou seja, o backplane de tráfego é 10 GB. Este equipamento 8250 inspeciona 10 GB, trafega 20, e o equipamento 8260 inspeciona 20 GB e trafega 40. Um detalhe importante sobre toda essa linha, desde o produto de 5 MB até o de 40 GB, é que todas as interfaces têm fail open nativo. Então eu não preciso de um bypass externo para proteção, para o caso de alguma falha do equipamento. Então falhou, ele deixa passar o tráfego. Tá? Aqui são os modelos de gerência, né, o Defense Center, tá? O que vai mudar entre eles basicamente a capacidade de armazenamento. E aqui o SSL Inspector, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, que é o appliance para a abertura de pacotes criptografados SSL.